Será que juro 11 é uma grande oportunidade? A gente viu aí esse ativo caindo desde o ano passado. Mas a grande pergunta do século é uma oportunidade ou tem algum risco escondido aí nesse ativo? No juro 11. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E vamos falar aqui do juro 11, que é um ativo bem parecido com fundo imobiliário se você ainda não conhece, mas vai conhecer aqui nesse vídeo. Como eu disse, estou falando aqui do juro 11. Ele é o Sparta Infra, fundo de investimento em infraestrutura. O que é isso? FIINFRA, ou Fundo de Investimento em Infraestrutura. Ele é um fundo de renda fixa. Então aqui tem uma distinção com fundo imobiliário. Fundo imobiliário não é fundo de renda fixa. Aqui é um fundo de renda fixa. E é um fundo de renda fixa que não tem ativos imobiliários. Não tem nada a ver com imóveis. Aqui é um fundo que investe apenas em dívidas que não estão no setor imobiliário. Não é fundo de papel. É um fundo de renda fixa listado na Bolsa de Valores. O que é isso? Quer dizer que, assim como os fundos imobiliários, eu consigo comprar e vender as suas cotas na Bolsa de Valores. Eu não preciso fazer aquele resgate do fundo, cotização, esse tipo de coisa do fundo comum, não tem aqui no juro 11. Então, você fica tranquilo em relação à liquidez do fundo. Mas qual seria o diferencial dele para o fundo imobiliário? Principalmente o fundo imobiliário de papel. O diferencial está principalmente no fato de que nesse fundo, você tem um investimento focado em infraestrutura, setor de infraestrutura, principalmente saneamento básico, energia elétrica e infraestrutura no geral, rodovias. De tal modo que ele investe em debêntures de infraestrutura ou debêntures incentivadas. Por que o nome incentivadas? É que elas possuem incentivo específico, que é um incentivo tributário, fiscal. Não tem imposto de renda. Então todo o rendimento, todo o juro que é pago por essa debênture, ele é um juro isento. E aí, olha só que interessante. Com esse fundo, mesmo que você tenha valorização dele, que é o que a gente chama de ganho de capital nas cotas, você não paga imposto de renda mesmo vendendo com lucro. Nos fundos imobiliários, você sabe que essa alíquota, que esse imposto é de 20%. Não é o caso do juro 11 e dos demais FIINFRAs. E você vai notar o seguinte, que ele teve uma queda expressiva desde 2024. Você vai notar que teve essa queda, mas começou a ter uma recuperação, despertando o interesse do investidor. Na data de gravação desse vídeo, ele continua subindo. Então a recuperação vem acontecendo de maneira mais consistente, sendo que outra semelhança com o fundo imobiliário é que ele também paga renda mensal. Então um ativo gerador de renda, principalmente a partir de março de 2023, ele foi pagando rendimentos todos os meses. Claro que esse rendimento vai oscilando, obviamente, por mais que seja renda fixa. Aqui a gente está falando de um fundo listado, tem regras específicas para o pagamento do juro mensal, mas esse juro, que também é isento de imposto, assim como o rendimento do fundo imobiliário, vem sendo pago mensalmente. Só que aí entra um detalhe importante. Existe um critério que pode fazer com que o fundo não pague esse juro em determinado mês. É importante que você saiba disso. E esse critério tá vendo aqui a cotação hoje, o valor da cota hoje, 95,40? Essa aqui é a cota a mercado, na Bolsa de Valores. Só que a gente tem a cota patrimonial, valor patrimonial da cota. É isso aqui, R$ 100,86. Se eventualmente a cota patrimonial estiver abaixo de R$ 100, o fundo não vai pagar juro naquele mês. Então é isso. Se a cota patrimonial estiver abaixo de R$ 100, não tem pagamento de juro. Isso é muito importante. Alô, aí me diz uma coisa, o que determina a cota estar R$ 100? Veja, é uma avaliação que depende da marcação a mercado das debêntures que estão ali dentro do fundo. O fundo investe em debêntures, uma série de debêntures. Tem bastante diversificação, como eu vou te mostrar. Se você somar o valor de mercado de todas essas debêntures, o valor de todas, e dividir em pedacinhos, que são as cotas, você chega no valor patrimonial por cota. Não pode estar abaixo de R$ 100. É isso. No momento está acima, por isso que o juro vem sendo pago. Esse é um fundo que eu possuo na minha carteira, detenho aqui 100 cotas, venho comprando aí há algum tempo. Note a importância do juro mensal. Apesar de o meu preço médio ser de R$ 91,74, não muito distante do preço hoje de mercado, meu retorno já é superior a 10%. Por quê?
por conta dos juros que eu fui recebendo. É isso aqui que a gente chama de retorno total. Isso é muito importante. Bom, mas vamos conhecer aqui um pouco melhor o juro 11. Você precisa entender, afinal de contas, um pouco mais sobre esse fundo. Olha só aqui a apresentação. Ele é um fundo que investe os seus recursos em debêntures incentivadas, o que eu já te falei. Ele está disponível para os investidores no geral e tem a meta de retorno de 2% acima do IMAB5. Então, olha só que interessante. Ele tem uma meta, é um fundo que tem uma meta. Ele quer chegar 2% ao ano acima do IMAB5. O que é esse IMAB5? É o paradigma que eles adotam para superação. Eles têm ali um mínimo, que é o IMAB5, eles querem ultrapassar esse mínimo, sendo 2% acima do retorno do IMAB5. É isso que eles querem. Eles têm uma meta. Isso é importante para estimular a gestão a trabalhar melhor, apesar de não ter taxa de performance esse fundo. Ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, tem essa meta, mas não tem taxa de performance. Isso reduz o custo para você, eventual cotista desse fundo. E aí, para você que não conhece o IMAB5, o IMA é o índice Ambima. Ambima é a associação do mercado financeiro que tem muita influência no mercado financeiro. E ela cria índices relacionados a uma carteira teórica de títulos públicos federais, títulos do governo. Sabe aqueles títulos do Tesouro Direto, quando você vem aqui no site do Tesouro Direto e você tem lá Tesouro IPCA+, Tesouro Pré-fixado? Então, o IMAB, ele é uma carteira teórica da Ambima, ou seja, uma carteira que não existe de verdade, mas é uma carteira, digamos, simulada, que coloca no seu portfólio Tesouro IPCA+, famosinho Tesouro IPCA+. No próprio site da Ambima você tem aqui a explicação do IMAB5. Está aqui. O que ele diz para a gente? É um índice formado por títulos públicos indexados à inflação, IPCA+, com vencimento de até 5 anos. Então eu reúno numa carteira IPCA+, com vencimento até 5 anos. Acima disso já está fora, já entraria em outro índice, por exemplo. Aqui no site do Tesouro Direto seria o equivalente a eu comprar, por exemplo, o IPCA+ 2029. Por quê? Porque estamos em 2025, até 15 de maio de 2029, a gente tem um título abaixo de 5 anos. Então, eu não poderia pegar, por exemplo, 2040. Tá vendo a lógica desse índice? E por que o Juro 11 escolheu esse índice como referência, como benchmark, que é a palavrinha em inglês que o pessoal utiliza como comparação? É que é o seguinte, é um índice que venceu o CDI na renda fixa dentro de 2 décadas. Sim, venceu o CDI, que é difícil de ser vencido aqui no Brasil, porque a gente tem um país com juro bastante elevado na maior parte do tempo. Olha só o comparativo. Se você comparar aqui desde 2003, a performance do CDI, do IPCA, que é a inflação oficial, e do IMAB5, o CDI foi de 800%, o IMAB5 mais de 1000% e o IPCA 226%. Sendo que, na maior parte do tempo, a gente vê que a linha verde, que é a linha do IMAB5, foi vencendo o CDI com consistência, sendo que o IMAB5 em nenhum ano ficou negativo. Isso é importante também. Claro, aqui, mais antes de 2005, 2006, a gente teve um aumento do CDI ganhando. Mas olha o longo prazo. Não fique só com uma janelinha de tempo, senão você fica míope. No longo prazo, de fato, o IMAB5 foi muito bem. Mas é importante você ver aqui que se trata de título com vencimento até 5 anos. Não sai na loucura de comprar títulos, se você quer tesouro direto, com vencimento muito longo, achando que você vai ganhar qualquer janela de tempo do CDI. Principalmente porque a gente está falando de uma marcação a mercado muito pesada. Cuidado com a marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? Quanto mais o juro futuro sobe, menor é o valor do meu título de renda fixa. E é isso que acabou gerando essa desvalorização do juro 11, que a gente viu aqui no gráfico, essa desvalorização. Por quê? A gente viu o juro brasileiro indo para as alturas, a gente viu uma expectativa hoje de Selic para 15%, juro futuro ultrapassando 15%, o mercado fala, olha, eu preciso de mais prêmio de risco, eu preciso de um retorno maior, eu preciso ganhar mais dinheiro para colocar meu dinheiro aí. Como que eu faço isso? Desvalorizando os títulos anteriores. E aí você vai notar que o Juro 11 tem uma série de títulos que sofreram com a marcação a mercado, principalmente no ano passado, como a gente viu aqui. Antes da gente chegar nesses títulos, olha só a rentabilidade do Juro 11 na história. Ele é um fundo que começou no dia 8 de dezembro de 2021. Desde o seu início, ele entregou um retorno de 54,61%. Já o IMAB5, 33,5% nesse período. Ou seja, ele teve um retorno
de 15% a mais. Então ele vem cumprindo essa meta no geral. Isso é positivo, mesmo sem taxa de performance. E aqui em composição da carteira, dentro do relatório de gestão, você pega no site da Sparta Capital, você vai notar que temos aqui muitas debêntures incentivadas. No total de debêntures, você tem 132 debêntures. Você tem um fundo, porque o juro 11 pode eventualmente comprar cotas de outro fundo, se ele entender que eles estão baratos, esses fundos. E também letras financeiras aqui. E um pouquinho de caixa, tem 4,7% de caixa, para eventuais oportunidades de novas compras. Na prática, você vê o seguinte: tem muita diversificação, mas muita. E diversas empresas de bolsa de valores. Jalles Machado, Neo Energia, Brava Energia. Você vai notar aqui que tem Transmissão Paulista, Santos Brasil, Aegea, Alupar, muitas empresas. Na prática, você tem debêntures, principalmente do segmento de geração de energia, depois saneamento, rodovias e telecom, e uma série de outros segmentos ligados à infraestrutura. E ainda você tem títulos de maior qualidade na maior parte aqui dos títulos, que são os títulos AAA ou 3A. Mas o principal é muita diversificação e uma taxa de rentabilidade interessante. Mas não basta essa pulverização, que é muito importante na renda fixa. Quanto mais você pulveriza, é melhor. Mas é preciso que você não tenha alta concentração do patrimônio líquido do fundo, do dinheiro do fundo, em apenas um ou outro título de renda fixa. Então, de nada adiantaria eu ter mais de 100 debêntures, como é o caso, sendo que uma debênture é 20% do PL, 20% do patrimônio do fundo. Aí não faz sentido. Daí a gente vai estar falando de uma diversificação só para inglês ver, porque na prática eu não estou bem pulverizadinho, que é o ideal, como eu disse, quando a gente está falando de renda fixa. Aqui não é o caso. Então, o título que mais há concentração aqui é essa debênture Metrorio 3%. Então, o que acontece? Se eventualmente a Metrorio quebrar, não conseguir pagar essa debênture, você vai ter um calote no fundo. Então esse é o risco de crédito aqui embutido, mas está bem pulverizado. Então isso te dá mais tranquilidade, porque se você fosse investir individualmente nessas debêntures, primeiro que você não conseguiria em todas, porque tem algumas restritas apenas a fundos, investidores institucionais. Segundo, que você não conseguiria diversificar tanto, teria que concentrar mais o seu patrimônio, aumentando o seu risco. E terceiro, que você não teria liquidez, que é importante, porque você não conseguiria entrar e sair do fundo ou da debênture na hora que você bem entender. Aqui não, como é um fundo listado, você consegue vender as suas cotas ali sempre que precisar do dinheiro de volta. Então, essa é a diferenciação aí que você tem ao investir num fundo de infraestrutura listado em bolsa e na debênture incentivada individualmente. Então é muito importante e eu recomendo que você vá pelo caminho do fundo. Por quê? Por causa da liquidez, principalmente dessa alta pulverização em bons fundos. Você vai encontrar nessa indústria fundos ruins. Aqui no caso é um fundo que a gente está vendo que tem qualidade. E ainda no site a gente tem um outro negocinho, uma tabelinha, que é bem bacaninha, que é a tabela de sensibilidade. Por que você tem que dar uma olhada nisso aqui? Isso aqui vai te dar a expectativa de retorno nesse fundo, dependendo do preço que você paga por ele. O que acontece? O que ele está dizendo para a gente? Se eu comprar o juro 11 na Bolsa de Valores a R$90, eu vou ter uma taxa média de retorno de IPCA mais 10,20. Olha só aqui o título público, quanto que ele está pagando. IPCA mais 7,5. Esse aqui 2035. IPCA mais 7,5. Aqui a gente está falando, na tabela de sensibilidade, IPCA mais 10,20. Ah, mas já passou disso aqui, né, Luan? Quando eu pego hoje a cota do juro 11, está ali em 95 para 96. Então a gente olha aqui. Então quer dizer que hoje eu teria uma expectativa de IPCA mais 8,89. Se subir mais um pouco, 8,67. É uma taxa boa? Uma taxa boa. O título público ainda está pagando IPCA mais 7,5. Então eu tenho mais de 1% de spread de crédito, que é essa diferença que a gente fala. Me parece um bom negócio, principalmente porque está bem pulverizado ali, está bem diversificado. Mas não só isso. O título público, ele não tem isenção de imposto de renda. Você vai sofrer o imposto de 15%, que é o mínimo. Tem uma tabelinha regressiva lá da renda fixa. Já aqui não. Isenção de imposto. Isso que é muito bacana. Então, se eu tenho isenção de imposto, na prática, não é só 1%, 1,5% que eu tenho de adicional de retorno. Eu tenho que adicionar também o impacto do imposto. Só para você ter uma ideia, aqui nesse IPCA mais 10, se eu fosse investir num CDB que paga IPCA mais 10, na prática, eu estou tendo um retorno maior, porque aqui é como se fosse uma LCI ou LCA, que tem isenção de imposto de renda. Então, na verdade, eu teria que usar o impacto do imposto e eu chegaria ao equivalente a um CDB de IPCA mais 11,5 aproximadamente. Você não precisa fazer continha, mas é mais ou menos isso que você tem que ter na cabeça. Então, retorno interessante, mas hoje, como eu disse, a sua expectativa está mais aqui, em 8,89. Vamos lá. A gente sabe que o IPCA no Brasil é um negócio maluco.
aqui é um país de inflação. O IPCA historicamente foi acima de 6% ao ano. Se eu tiver 6% ao ano mais 8,89, eu estou falando de 14,89 com isenção de imposto. Se o meu IPCA for de 5%, a gente está falando aqui de 13,89. E se por alguma mágica, se o Brasil crescer demais, não tem inflação, tudo bonitinho, eu tiver uma inflação de 3%, que é a meta de inflação aqui no Brasil, 3 mais 8,89, a gente está falando de quase 12% ao ano, no cenário mais maluco, que eu particularmente não acredito. Sendo assim, hoje, esse fundo tem a capacidade, no preço atual, de te entregar até mais do que esse dividend yield aqui que aparece no Investidor 10. Mas antes de eu te dizer se eu vou comprar mais esse fundo para minha carteira, eu quero te convidar a conhecer uma aula que eu preparei aqui, apenas R$ 47,00, que é o segredo dos bilionários. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e lá você vai aprender a investir a partir de uma teoria, que é a teoria do portfólio permanente, que eu adoto na minha carteira de investimentos e na carteira dos meus clientes da consultoria. Então conheça, porque o preço é irrisório frente à mudança de mentalidade e à transformação financeira que pode fazer na sua vida. Link aqui embaixo. E voltando aqui, hoje eu vou continuar comprando juro 11? E a verdade é que sim, porque eu tenho um peso ainda bem pequeno na minha carteira e estou comprando devagar. Mas, particularmente, como hoje eu estou dentro do meu balanceamento, dentro do meu asset allocation, eu estou aumentando posição em renda fixa, eu devo acabar comprando um pouco mais desse fundo. E de maneira focada. Eu não preciso ficar diversificando à toa, porque já está dentro ali da minha gestão de risco. E porque, como eu disse, ficar diversificando em vários fundos, você vai acabar pegando um monte de tranqueira e colocando na carteira. Não faça isso. A gente viu que só esse fundo tem mais de 100 debentures no seu portfólio. Então, não me preocupo tanto. De novo, sempre com estratégia. E se você, eventualmente, quer aprender de graça a investir em fundos imobiliários, passo a passo, todos os critérios, eu tenho um vídeo que vai estar aparecendo aqui na tela, corre lá que é de graça.